Vamos então continuar a nossa série aqui no nosso Momentos com Cristo, pensando sobre as funções executivas. Sempre que eu venho aqui falar para vocês, eu relembro algumas coisas, porque o nosso encontro aqui, ele é mensal. Então, vamos relembrar essas coisas antes de entrar propriamente na habilidade de hoje das funções executivas da qual a gente vai tratar? Então, olha lá, então a gente vai lembrar que as funções executivas, elas ajudam a controlar e a organizar os nossos pensamentos, sentimentos e ações para que a gente possa realizar tarefas e tomar decisões de forma eficaz. E uma coisa que é muito importante, eu sempre digo isso aqui, é que as funções executivas, elas estão associadas à parte do cérebro, essa parte aqui da frente, que é a última a se formar. Então, a gente precisa ter muita paciência com as crianças, porque essa região do cérebro, ela só vai estar completamente desenvolvida lá entre 20 e 25 anos de idade. Então, muita paciência, não exija da sua criança além daquilo do que o próprio cérebro dela está preparado para realizar. Então, nós que somos já adultos, cuidadores, responsáveis, precisamos emprestar o nosso cérebro já formado para contribuir nessa formação do cérebro da criança. O cérebro, ele é realmente um órgão assim magnífico, plástico, e as interações, o meio ambiente, ele pode influenciar, pode não, ele influencia, não é? Nessa formação. Isso é algo assim incrível. E isso traz para nós uma responsabilidade muito grande, porque nós podemos contribuir durante esse tempo e aquilo que a gente diz, faz ou deixa de dizer ou deixa de fazer vai afetar o adulto que a gente vai ter no futuro. Então, hoje, gente, a gente vai falar sobre perseverança. Perseverança, se a gente fosse definir essa habilidade, é não desistir frente a uma dificuldade. Não existe uma habilidade das funções executivas mais importante do que a outra, elas meio que se misturam. Mas se tem uma coisa que a gente observar nesse tempo, é que as crianças, e talvez as pessoas, porque a gente tem vivido um tempo onde tudo é muito rápido, onde as pessoas têm muita dificuldade de perseverar, de persistir. As telas afetam demais essa questão, porque quando a gente está diante das telas, ah, o nosso prazer ali, a nossa satisfação, ela é imediata. E aí, uma vez já entediado com alguma coisa, a gente passa para um outro canal, para um outro vídeo, e nós então estamos nos acostumando com essa satisfação instantânea. Então, perseverar, me parece, tem sido uma coisa cada vez mais difícil, não só para crianças, mas também para nós adultos, não é? Então, quando uma criança ou um adolescente ele apresenta essa dificuldade em perseverar, ele geralmente vai desistir diante de algum problema, sem tentar resolver, vai largar as coisas pela metade, vai pedir ajuda, mesmo sendo capaz de fazer, né? E muitas vezes a gente precisa entender que a gente, como adulto, sem perceber, está contribuindo para que essa habilidade não seja bem desenvolvida no cérebro das nossas crianças. Por isso, então, quero trazer aqui para vocês e para mim também algumas dicas. Então, a gente tem sempre alguns jogos que podem nos ajudar ali de maneira lúdica a desenvolver essa habilidade. Então, jogos como quebra-cabeça, que demoram um pouco mais de tempo e você vai precisar verificar a faixa etária, né? Cada caixa do brinquedo geralmente traz essa informação, mas jogos desse tipo, como cilada, que é uma espécie de quebra-cabeça também, que não vai ser fácil e simples de resolver. A criança vai precisar levar um tempo maior, tem a ver com organização, com estratégia, planejamento. Então, ela vai precisar ficar ali
naquela atividade um tempo mais longo, aquilo vai ajudar a criança a desenvolver essa habilidade da perseverança. É muito importante também a gente, para as crianças e para a gente, estabelecer metas que são possíveis de ser alcançadas. Porque se eu disser assim para vocês, gente, olha, eu quero aprender francês em 2 semanas. E aí, em 3 dias, eu já vejo que eu não estou conseguindo, eu vou desistir, porque essa é uma meta irreal. Então, é muito importante a gente estabelecer metas que podem ser cumpridas, tanto para as crianças quanto para nós, porque não cumprir uma meta gera frustração, e a frustração faz parte, mas isso, não sendo bem dosado, vai nos fazer desistir daquilo que a gente pretende fazer. É muito importante a gente incentivar a tentativa e o erro. Errar faz parte da vida. Então, nós precisamos, diante de jogos e diante de situações, olha, não deu certo, então você pode tentar dessa outra maneira. Não desista. Não deu certo, apague, faça de novo. Isso é muito importante para que as crianças desenvolvam essa habilidade. E nós precisamos celebrar cada conquista. Quando nós temos metas a médio e longo prazo, a gente tem que tomar cuidado para não celebrar só quando essa meta é completamente concluída. Porque ao longo do caminho, pequenas tarefas são executadas e quando a gente celebra isso, isso nos ajuda a prosseguir. Então, se você tem, por exemplo, um quebra-cabeça de 10 peças e a criança ali pequena completou 2, você diga: que legal, você já fez a primeira peça, celebre essa conquista. Vamos então prosseguir aqui, porque ainda há mais peças para a gente montar, não é? Isso nos jogos e em tudo que a gente fizer. É importante a gente celebrar cada conquista. É muito importante que a gente mostre o caminho, mas que não faça pela criança o que a criança pode fazer sozinha. A gente tem que tomar cuidado aqui, porque nós precisamos contribuir para a independência das crianças. Nós realmente precisamos criar as nossas crianças para o mundo, para estarem prontas para viverem sem nós, né? É duro dizer isso, a gente como pai, como mãe, quer eles pertinho da gente, mas eu entendo que se a gente prepara os nossos filhos para que eles cresçam e voltem para nós, se desejarem estar conosco porque veem em nós um porto seguro, isso é bacana, mas não porque dependem de nós, não é verdade? E, gente, a gente então tem que tomar cuidado porque fazer uma criança ser independente não é largar ela e ela que se vire. Não. Nós precisamos entender que em cada estágio do desenvolvimento, a criança vai estar preparada para fazer algumas coisas. Então, eu não posso falar para uma criança que nem consegue andar direito, arruma sua cama, se vira. Não, mas eu posso falar para ela, olha, você não consegue, eu não vou falar isso, né? Porque isso não é formal, esse ensino ele é mais informal. Mas eu posso, olha só, vou arrumar sua cama, me ajuda aqui, por favor, pega o seu travesseiro, não é? Então, aquilo que a criança pode fazer, a gente precisa incentivar que ela faça. Então, a gente vai sempre motivar, mas a gente não pode nunca dar a resposta. Acaba também que a gente está muito acostumado com essa vida corrida. Então, para a gente se livrar daquela situação, se livrar do problema, a gente muitas vezes acaba dando a resposta. A gente amarra o sapato, a gente pega a mão da criança, escova o dente dela, porque para nós também, nessa vida corrida, isso acaba sendo uma coisa que a gente não prestar atenção, a gente vai ser levado por essa correria e vai fazer por elas aquilo que elas podem fazer. Então, aqui, né, basicamente uma repetição, a gente não pode finalizar as atividades por elas. Trabalhar com criança, eu sempre falo aqui, é um desafio para todos nós, para mim também. Nós precisamos ter paciência e, para trabalhar com criança e ensinar a criança, nós precisamos persistir. Então, a gente está aqui falando dessa habilidade. Essa habilidade precisa estar muito dentro aqui da nossa mente, da importância dela, porque se a gente não tiver persistência, a gente vai desistir de cuidar e vai desistir de ensinar as nossas crianças. Então, não desista.
persista aí nessa missão. Conte com a nossa igreja, conte conosco. Está aí mais uma vez o Instagram, meu e da Camila. A gente tem lá algumas dicas para vocês. Que Deus renove suas forças, a sua paciência, a sua alegria. Ele sabe o que você tem aí como dificuldade, mas que você seja exemplo para sua criança, que você persista, se esforça e que a sua criança possa ver em você alguém que não desiste fácil. Deus abençoe, um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.